Gente, estamos aqui hoje com o Wagner Yamuto. Wagner, muito obrigado aí pela sua presença, por topar essa entrevista com a gente. Eu que agradeço aí a disponibilidade, né, a possibilidade e o convite. Legal. Olha, gente, o Wagner, ele tem uma história muito legal que junta adoção, autismo e comunicação alternativa. Então, Wagner, eu queria que você começasse pelo começo, né? Como é que veio essa história sobre adoção na sua vida? A adoção começou bem lá atrás. Apesar de ter essa cara jovem, eu casei muito jovem mesmo. Eu casei na época, eu tinha 21 anos. Na verdade, minha esposa tinha 21 e eu tinha 24. Nós casamos jovens e sempre gostamos muito de crianças, né? Já tínhamos sobrinhos e a gente sempre quis ter filhos. E aí, neste vai e vem de tentativas de ter filhos, a coisa não estava andando, né? Então realmente a gente não engravidava. E depois de investigar algum tempo, de ficar pesquisando, fazendo exames, a gente descobriu e recebeu a notícia que não poderíamos gerar filho biologicamente. Né? Sofremos um impacto naquele primeiro momento, né? Porque dois jovens, nessa idade, você acha que você é um super-herói, nada te para, né? Como que eu, saudável do jeito que sou, minha esposa saudável, não podemos gerar um filho. E daí, a gente começou, sofremos um período, porque é normal se sentir o luto, né? Passar por este luto. E entendemos que a via biológica, a gravidez tradicional, é apenas mais um caminho para a gente conseguir chegar ao que a gente queria, que era ter filhos. Entendemos que também existia a possibilidade da adoção. E neste momento a gente falou, a gente pode ser pai, eu posso ser pai, minha esposa pode ser mãe, e a gente foi atrás desse sonho. E a gente começou a procurar, se informar, e no final entendemos como funcionava o processo da adoção. E eu não sei se você conhece o processo da adoção, mas de repente para quem não conhece, para quem não sabe como funciona, normalmente você escolhe o perfil da criança que você quer adotar. Então você chega ali em determinado momento, escolhe a idade da criança. Você, inclusive, tem uma parte de doenças pré-existentes. Então se eu aceito uma criança, por exemplo, com problema respiratório, uma criança com algum tipo de deficiência, cadeirante, deficiência intelectual. E na época a gente muito jovem, com muito medo do que era tudo isso, a gente negativou essa ficha. A gente falou, a gente não sabe como lidar. Que ano era isso? Isso foi em 2006. Em 2006. Nós casamos em 2002, por isso que eu digo, eu tenho essa cara jovem, mas eu casei em 2002. Em 2006 entramos no processo de adoção, e aí negativamos tudo, e depois de 4 anos de fila de espera, foram 4 anos gerando um filho, gestando um filho, nós recebemos a famosa ligação, que é o equivalente à bolsa estourar. E aí falou, ó, tem uma criança no perfil que vocês escolheram, querem vir conhecer? Na hora, né? A gente não escuta mais o resto que a assistente social fala pra gente. A gente foi conhecer o Gabriel. Esse período todo, o nome do meu filho é Gabriel, né? Nesse tempo todo, a gente tem um período de adaptação. Então a gente ficou ali por volta de um mês, indo diariamente no abrigo, que hoje em dia eles chamam de casa de acolhimento, para fazer adaptação, para fazer aproximação com ele, para sim depois ele poder ir para casa. E aí sim vivermos como uma família, né? E o desenvolvimento dele estava de acordo com o esperado. Ele tinha 10 meses de vida na época. Então ele era bebê de tudo. Então ele mal andava, ele engatinhava. Mas como ele chegou com 10 meses em casa, nós vimos a evolução dele. Então ele engatinhou, ele andou no tempo esperado ali, por volta de 1 ano. E o desenvolvimento dele foi indo, mas uma coisa nos chamou a atenção. Porque ele não falava. Eu, na minha cabeça, achei que era por falta de estímulo, porque ele vivia no abrigo com outras crianças. É uma situação um pouco diferente. Claro. E minha esposa, ela já suspeitava de algo mais. Aí, enfim, continuamos, fomos investigando e resolvemos colocá-lo numa escola. Então, olha, ele tinha 2 anos e meio na época. Colocamos ele numa escolinha e ele ainda não falava. Então, para quem tem familiaridade com crianças, com 2 anos e meio, a criança já fala muito, né? Sim. Frases completas, vocabulário já considerável. Considerável, exatamente. Sim. E ele nada. Ele saía um papá, nem papai, né? Um papá e uma mamã. E aí ele entrou na escola, a psicomotricista da escola fez uma entrevista com a gente antes dele iniciar, a gente explicou dessa nossa preocupação. E ela disse, falou, ó, bom, eu vou ficar com ele aqui. Depois de 1 mês, ela chamou a gente de novo, com um relatório, falou, a gente identificou algumas
alguns comportamentos no Gabriel, algumas características dele, e procure um neuropediatra. Aí, indo para o neuropediatra... Mas ela não disse suspeita do quê? Ela não falou nada, ela só falou, procure um neuropediatra. Vocês já pensavam em autismo nessa época? A gente, assim, já tinha ouvido falar em televisão, Tá. mas normalmente em televisão a gente vê aqueles casos mais severos. Sim. Não, Né? ainda mais muitos anos atrás. Isso, mal se via. Era um estereótipo, né? Exatamente. Então a gente nunca suspeitou. Inclusive a gente fez exames de surdez nele, fez um exame chamado Bera. Sim. Esse exame chamado Bera, ele serve basicamente para entender se o ouvido escuta, se o que o ouvido escutou chega no cérebro. Tá. Né? Para ver se ele estava com essa conexão. Sim. E a gente revirou o menino de cabeça para baixo e nada. Sim. A gente não encontrou nada. E na consulta com a neuropediatra, em 10 minutos de consulta, com relatório, analisando o comportamento dele, ela falou, seu filho é autista. Sem rodeios. Ou seja, então vamos lá. Aí você juntou oficialmente na sua história autismo e adoção. Exatamente. Né? Aquela ficha que você deu negativa lá, ela apareceu. te surpreendeu ali, né? Exatamente. Inclusive, quando isso aconteceu, ainda tiveram pessoas ali no entorno que perguntaram, falaram, mas você não pode devolver? Você não queria uma criança com alguma deficiência? Gente. Eu falei, gente, já era meu filho. Isso nunca, mas de longe passou pela cabeça. Sim. Né? E naquele momento que a gente recebeu o diagnóstico, foi como você disse, a gente não estava preparado para receber aquele tipo de diagnóstico. O chão se abriu. O mundo parou, assim. Foi realmente difícil de compreender o que era, porque a gente mal tinha uma visão do que era o autismo na cabeça. Sim. A gente foi para casa pensando em processar a médica, porque eu achei que ela estava fora do juízo normal dela. Ou seja, foi o seu período de negação ali, né? Exatamente. Quer dizer, você tendo um profissional de saúde dizendo para você, o diagnóstico é esse, você estava indo contra. Estava indo contra. E é comum isso, né, Wagner? Olhando pelo retrovisor, ainda assim, chorando, olhando para o meu filho, não é possível. Não é. E aí, todo pai e mãe que se encontra nessa situação, e você é um caso desse, você acaba estudando muito. Sim. Você quer entender o que é o tal do autismo, né? E durante esses estudos, que a gente vai se aprofundando, na época também não tinha muito material em português para a gente encontrar, então a gente ia em sites de fora do Brasil, a literatura era mais de fora que tinha, né? Sim. Nós estamos falando de que ano agora? Isso daí já era 2010. 2009, 2010. Tá. Desculpa, é 2012. Tá. Quando eu digo não tinha muito, é porque a gente não conhecia. Claro. Mas se eu não me engano, a revista Autismo já estava nascendo por esse período. Nasceu em 2010. 2010. Já tinha 2 anos de revista e naquela época saiu uma edição por ano. Porque, inclusive, eu me lembro de ter visto a versão digital dela. Olha, eu encontrei só. a versão digital que tinha um Cristo na capa. Isso. Era isso mesmo, né? Era isso mesmo. Foi uma edição que fazia menção ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E todo ano, no 2 de abril, o Cristo Redentor fica iluminado de azul, então foi essa capa que você viu. Exatamente. Eu nunca imaginei que a gente fosse se conhecer. Olha só. E a partir daquele momento, e começando a ver os vídeos caseiros, né? Porque hoje em dia, na época já, o celular, a gente começou a olhar os vídeos e começou a identificar uma estereotipia aqui, um comportamento diferente ali. E a gente foi ligando o lé com cré. Entendeu? Entendi. E a gente falou, cara, não tem como, é mesmo. Bom, aí a ficha caiu e você aceitou. A ficha caiu e aceitou, mas até aí a gente viveu esse período de negação, de luto. Sim. Segundo luto, né? O segundo luto, porque exatamente. Luto a gente já tinha vivido um lá atrás. Lá de não poder engravidar biologicamente. Porque lá atrás nós ficamos 2 anos no processo de descobrir a infertilidade e entrar no processo de adoção. Tá. E quando aconteceu isso na nossa história do autismo, esse período de luto, a gente diz que ele foi fundamental. Assim, a gente se permitiu chorar, a gente se permitiu vivenciar aquilo, porque aqueles 4 anos de espera de gestação que a gente teve, o meu filho, ele já tinha ido para a Lua e voltado umas 4 vezes. A gente cria expectativas, isso, né? Exatamente. E aí eu acho que é muito por causa do desconhecido, não é, Wagner? Porque assim, hoje, voltando atrás, assim, talvez você pense assim,
tudo que eu fiquei triste, talvez não justificava aquela tristeza ou aquele choro, né? Exatamente. Mas é o desconhecido que faz isso, né? É o desconhecido, porque na ocasião a gente falou, e agora? O que vai ser das nossas vidas? Né? E foi o momento que a gente realmente se permitiu vivenciar todo esse processo, porque quando chegou o momento de lavar o rosto, enxugar o rosto, falou, agora, ok, o que ele precisa? A gente, pelo menos foi um alívio, ao mesmo tempo que foi doloroso, foi um alívio ter um diagnóstico. Claro. Porque a gente sabia para onde correr, a gente tinha uma direção para seguir agora, né? Exatamente, um norte. Um norte, exatamente. Então foi a partir dali que a gente falou, ok, agora o que ele precisa, o que é bom para ele, o que está dentro das nossas condições, né? Não, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, vamos só retomar. Teve a adoção, aí teve o contato com o autismo, e aí o desenvolvimento do Gabriel continuou fora do previsto, do comum, do esperado, né? Continuou. E aí, como é que foi a fala para você? Então, a parte da fala, a gente passou por alguns profissionais fonoaudiólogos. Ele continuou com essa fala sem vir ainda? Sem vir. Continuou com a fala sem vir. Então, nós iniciamos a terapia logo em seguida, praticamente. O tempo de luto não foi tão longo assim. Então, a gente já iniciou a terapia. Começamos a tratamento com fono, mas na época era difícil a gente encontrar um fono especializado. Então, era um fonoaudiólogo que tratava de todas de tudo. Exatamente. Generalista. E a gente não acertava. Até que em determinado momento, a minha esposa, sem querer, através de redes sociais, descobriu que uma amiga de infância dela era fonoaudióloga numa ONG especializada em autistas. Caramba! Entendeu? Que coincidência. Coincidência. E na hora que ela viu o vídeo na internet, ela ligou, né, por rede social, ela mandou mensagem, falou, pai, oi, lembra de mim? Aí elas viajaram juntas já para o Nordeste, para você ver, são amigas mesmo. Dormiam uma na casa da outra. Eu tenho um filho assim, assim, assim. E a gente começou a terapia com a doutora Paloma Moreno, que aí realmente foi direcionado. E aí, a partir daquele momento, entrou a comunicação alternativa nas nossas vidas. Então vamos lá. Vamos fazer outro pit stop aqui. Como você viu que ele não falava, ele era não oralizado, pensou-se o seguinte, né? Se ele não se comunica pela fala, que é o comum, né? O que se espera nessa hora? Ter algo que você vai substituir, né? Exatamente. E essa substituição foi comunicação alternativa. Foi a comunicação alternativa. Ou seja, dá uma chance do Gabriel se expressar, ainda que não falasse. Exatamente. Perfeito. Porque a primeira preocupação que a gente, como pais, tínhamos ali naquele momento é: meu filho vai falar? É o mais comum, né? E a resposta veio com toda a certeza do mundo, assim. Foi, né, com aquela certeza mesmo de não sei. Sim. E aí você fala, mas como não sei? Né? Eu vim buscar solução. E ela te dá 0% de certeza. Exatamente. Não sei. Sim. Mas assim, o fato dele não oralizar não significa que ele não possa se comunicar. Exatamente. E foi aí que ela falou, não, mas tem a comunicação alternativa através dos PECs, que são as figuras, né? Sim. Então, através dessas figuras, ele poderia se comunicar facilmente. Então, o PECs, só fazendo aqui uma interrupção, o PECs é um sistema de comunicação alternativa por troca de imagens, né? Picture Exchange Communication System, né? Essa é a sigla do PECs, que foi criado pelo Andy Bond e pela Lori Frost, que a gente entrevistou aqui ano passado, né? Veja aí no YouTube essa entrevista que é super legal, porque eles são um casal que se dedicaram a isso, né? Bom, o PECs é o mais famoso em muitos países. Sim. E foi o primeiro que foi mostrado para você, apresentado para você. Né? Exatamente, então veio a partir dele. Meu filho usou PECs, né? Meu filho foi falar só com 4 anos de idade, então ele usou PECs por um tempo, eu conheci o PECs também nessa época, fiz tudo errado, né? O livro é desse tamanho, naquela ânsia de fazer logo, eu li 4 capítulos, comecei fazendo, fiz 32 cartões, e aí eu li o capítulo seguinte que fala, comece com 1 cartão. Eu falei, já foi. Já foi, né? Mas foi super eficaz com meu filho e ele começou a falar por conta disso. Então, assim, tem aquele mito de que se você usar um sistema de comunicação alternativa, a pessoa não vai falar, porque ela já tem como se comunicar. Mito, né? Pelo contrário, foi o que estimulou a fala do meu filho, que tinha essa possibilidade, essa suscetibilidade ao ser estimulado, passar a falar. O que não aconteceu com o Gabriel exatamente, né? O Gabriel passou a usar a comunicação alternativa e continuou sem oralização, né? Exatamente. Então, foi exatamente desta forma.
Como nós não conhecíamos o PECS antes da doutora Paloma apresentar para a gente, então ela apresentou o fichário e ela mesma montou a primeira versão. Perfeito. Porque depois nós entendemos que tem fases, né? Isso. Tem primeira fase, segunda fase. Então, justamente como você disse, não é para apresentar já um monte de cartão para figura, né, de cartão para criança. É para apresentar aos poucos. Então, a partir dali, funciona dessa forma mesmo. Então, ele basicamente começava com uma figura de um boneco levantando a mão, que é o eu quero, e de um outro objeto. Eu quero bola, eu quero uma banana, eu quero dormir. Tá. E ele passou a se comunicar desta forma. Então, a nossa qualidade de vida melhorou muito. Certo. Porque a gente passou a ter um feedback dele. Porque até então, como ele não conseguia oralizar, né, verbalizar, ele se frustrava muito, ele se irritava muito. Sim. E acabava desencadeando crises sensoriais. E só quem vive isso no dia a dia consegue entender. E aí, eu imagino que aconteceu com você o que aconteceu com o meu filho. Passando a usar uma comunicação alternativa, as crises reduziram, sei lá, pela metade ou para 1/3, porque muitas das crises eram coisas que ele queria falar. Exatamente. Né? Ou seja, ele queria se comunicar comigo e não conseguia porque ele não tinha recurso. Quando eu dou um recurso alternativo para ele, ele se comunica e evita uma crise, não é isso? Exatamente. Foi isso, né? Foi a qualidade também. de vida foi praticamente que instantânea. Porque como funciona tudo à base de troca, então ele me apresenta uma figura e automaticamente eu vou atender essa necessidade dele, ele aprendeu muito rápido também. Ele falou, eu mostro isso daqui e vai vir? Exatamente, funciona. Porque até então ele usava a gente muito como instrumento, ferramenta, Sim, né? aquele negócio de pegar na mão e pôr na caneca para dizer que quer a caneca, né? Exatamente. Ao invés de apontar ou dizer caneca, né? Quer dizer, você tem a comunicação oral aqui, você tem o gestual, mas a pessoa com autismo, em muitos casos, tem essa dificuldade de comunicação, não interessa como, né? E quando ele descobriu que ele tinha a voz, sim, pela primeira vez ele tinha a voz, aí pra gente realmente foi fantástico. Ele entendeu o funcionamento e a comunicação, e aí a prancha dele de comunicação, que é um fichário, a gente usava no fichário. As figuras, para você ter uma ideia, era, por exemplo, recorte de folhetim de supermercado. Pegava refrigerante, fruta, Danone, cortava ali, né? Iogurte, cortava. E plastificava? Para durar mais, porque senão não durava nada, né? E a gente colocava velcro atrás para colar no fichário, para dar uma organizada. Só que era um fichário grande, pesado, se você não leva para algum lugar, de novo, ele está sem recurso nenhum. E aí, fazendo essa observação, eu quero só confirmar uma coisa, você trabalha com tecnologia, não é? Trabalha com tecnologia. Qual foi a grande ideia, então? Então, lá atrás, e aí voltando só um pouco na linha do tempo, quando surgiu essa questão da comunicação alternativa, que a doutora apresentou esse fichário para a gente, eu falei, não é possível que não tenha uma forma técnica de se fazer isso, né? Tecnológica, usar a tecnologia a favor deste sistema. Mas na ocasião ali, por volta de 2012, 2013, não tinha nada que a gente conseguisse fazer, eu imaginei criar um site. Aí eu olhava para o meu filho, né? Falava, mas ele não sabe escrever. Como que ele vai entrar num site? Vai ter que depender de um celular com internet. Na ocasião, anos atrás, apesar de não parecer que não está tão distante, é um bom tempo, a tecnologia não estava tão avançada como é hoje, né? E aquilo lá dormiu, ficou na minha gaveta lá, ficou guardada essa ideia. Aí vira e mexe eu tentava tirar ela do papel de novo, mas ela voltava para a gaveta porque não tinha como criar algo que pudesse ajudá-lo. E com o passar do tempo, o Gabriel foi crescendo, continuou sem verbalizar, sem oralizar, e quanto maior a gente fica, maior é o nosso vocabulário. E o fichário dele foi ficando cada vez maior. Maiores as necessidades, né? Exatamente. Até o ponto que as figuras começaram a se perder. Ou se desgastava, porque ele levava para a escola. Ele precisa levar para onde ele vai. E na escola, para os amiguinhos, aquilo era divertido. Eles não entendiam o que era aquilo. E às vezes ficava na mochila do amiguinho, ficava no chão da escola. E já aconteceu da gente, de repente, ir numa padaria, ele querer tomar suco, e a gente saiu de lá com uma crise, com todo mundo, né, desgastado emocionalmente. Ele já chegou até a se machucar nessas crises, porque ele não conseguiu dizer que ele queria o suco. E ele sabia que ele tinha a figura do suco. Sim. Eu falei, não, isso não pode ser assim. Aí, neste tempo, o Adriano, que é meu irmão, ele falou, estou estudando o desenvolvimento de aplicativo.
vamos fazer algum juntos? Falei, por que não? Aí na hora, foi no almoço, assim, num bate-papo como o nosso, a gente almoçando junto. Ele falou, o que a gente faz? Na hora, veio as sinapses assim, trouxe. Falei, vamos fazer a comunicação do Gabriel. Aí Vamos resolver essa pasta aí, né? Porque aí ele nunca mais vai perder figura. É isso aí. E o fichário, aquele fichário digitalizado, ele vai estar no bolso da vovó, do vovô, do titio, do meu amigo, do primo, e não tem mais problema de comunicação. Então ele sempre vai ter uma comunicação acessível do lado dele. E foi a partir daí que a gente teve a ideia de criar uma Matraquinha, que é um aplicativo de comunicação alternativa para ajudar essas crianças e os autistas, né, Sim. a transmitirem desejos, emoções e necessidades. Que legal. Isso foi que ano, assim, que você começou com a ideia do Matraquinha? Esse almoço foi quando? 2018. 2018. Em 2018. A gente teve o período de estudo, mas uns 3, 4 meses depois dessa conversa, o aplicativo já estava no ar funcionando. Bom, depois desse papo aí, né, e começar o aplicativo, eu acompanhei muito dessa história do Wagner, né, e o Wagner passou por programas, acelerações, passou até pelo ESA, né, o Programa de Empreendedorismo Social com foco em autismo da revista Autismo, foi a primeira, junto aí com a primeira turma, né? A primeira turma, né, da primeira temporada, né, e aí, Wagner, como é que tá hoje o Matraquinha pra gente, para quem não conhece, para quem não experimentou ainda o Matraquinha, para quem ainda não viu o aplicativo, né? Como é que tá hoje? O que você conta hoje do Matraquinha? Eu vou até pegar aqui, ó, uma caixa, que hoje tem assinatura. Você faz a assinatura, você recebe uma caixa de boas-vindas, né? Nessa caixa tem um monte de brinde, eu não vou estragar a surpresa, tá? Eu só vou pegar um aqui, tá? Ó, tem até um colar de girassol do Matraquinha. Para quem não sabe o que é o colar de girassol aí, é um colar para você mostrar que a pessoa tem alguma deficiência não visível, né? Que não é facilmente identificável. Mas conta pra gente, o que hoje tem do Matraquinha, o que ele faz, quem pode assinar? Então, o Matraquinha hoje, então pegando aquela prancha de comunicação, ele é digitalizado, então a gente teve o cuidado de criar ilustrações próprias e com cores em tons mais suaves para que seja o mínimo agressivo possível para as crianças que têm mais sensibilidade visual, por exemplo. Claro. Além disso, essas figuras que estão no aplicativo do Matraquinha, o funcionamento ele é um pouco diferente do fichário, do convencional, do físico. Porque no físico ele vai mostrar para mim, vai mostrar a figura. No aplicativo, ele tem a figura, mas por voz é transmitido o que ele deseja. Ah, então peraí. Se uma pessoa não sabe o que é comunicação alternativa e não faz ideia que ele está dando uma figura porque ele quer aquilo, o aplicativo vai falar aquilo. Vai falar no lugar dele. Vai ser a voz dele. Vai ser a voz dele, exatamente. Fantástico. Então, se a criança clicou na banana, por voz vai transmitir: eu quero comer banana, eu quero fazer xixi, ou estou com dor de garganta, dor de barriga. Então, através dessa forma, como você disse, ninguém precisa ter conhecimento técnico para entender o que aquele garoto, o que aquela criança quer. Sim. Por voz, quem estiver do lado vai ouvir e consegue atendê-lo. E dessa forma, fazendo desse jeito, nós temos hoje no Matraquinha mais de 250 frases de comunicação. Ele é acessível para crianças de qualquer idade e classe social. A gente sempre reforça que ele não é um material que substitui as terapias, isso é importante ressaltar, claro, porque é importante as terapias nas vidas das crianças, mas ele pode ser utilizado como material complementar também nas terapias. Inclusive, hoje tem muitos profissionais que estão utilizando já para ter essa comunicação, inclusive em escolas também. E a assinatura pode ser feita por qualquer pessoa. Tá, e qual a diferença de o grátis e uma assinatura? O que se diferencia aí para a pessoa poder assinar e qual a barreira que tem? O que eu não consigo fazer se for de graça? No gratuito, então, você tem 250 figuras para se comunicar, frases de comunicação, 250, e através dessa assinatura será possível personalizar esta comunicação, personalizar a sua prancha. Da mesma forma que lá atrás eu recortava o folhetim de jornal com o pote com a garrafa do refrigerante, por exemplo, hoje os responsáveis por essa criança podem tirar a foto desta caneca, por exemplo. Entendi. E registrar, e por voz ele vai transmitir. E o interessante é que são objetos e lugares e familiares que a criança realmente está no convívio dela. Sim. Então vai ter a foto do pet dela. No meu caso lá a gente tem um cachorrinho chamado Kiko. E agora tem a foto do Kiko
dentro do Matraquinha. Entendi. Então, quando o Gabriel quer brincar com ele, clica na foto, ele fala, Kiko, Kiko. Então, fica chamando o Kiko para brincar. Perfeito. Então, e essa é uma forma de monetizar o aplicativo e continuar a fazer o desenvolvimento e crescendo para também continuar atendendo o grátis. Exatamente. Perfeito. Então, esse é o objetivo, monetizar nesta ponta para quem tem possibilidades e para quem realmente não tiver, como ele é acessível para criança de qualquer idade social. O Matraquinha, ele funciona também em aparelhos com menor poder de processamento, o celular mais antigo, né? Tá. Então, normalmente, quando você troca de celular, aquele que ficou encostado lá em casa, ele suporta o Matraquinha. E ele ainda funciona em modo avião também. Justamente, se você estiver em um ambiente que de repente não tem sinal, a criança não pode deixar de se comunicar. Sim. Né? O modo avião é justamente, se ela estiver num avião, como que você vai conter uma crise dentro de uma aeronave? Não dá para parar no próximo ponto. Né? Então, ainda não. Ainda não. Ainda não é possível. E como que a pessoa ganha essa caixa aqui, esses brindes e tudo mais? É só assinar? Então, aí, neste caso, nós temos assinatura no plano anual. Então, para o assinante do plano anual, ele vai receber este kit de boas-vindas, que tem este cordão de girassol, entre outras surpresas. Outras surpresas, exatamente. Eu não vou falar que tem revista Autismo junto. Não, por favor, esse é um segredo nosso, certo, que fica entre a gente. E, Wagner, o que as pessoas podem esperar de novidade no Matraquinha? O que você pode dizer, né? O que as pessoas podem esperar? Você continua desenvolvendo novas funcionalidades? Enfim, como é que está isso? A gente está trabalhando bastante. Inclusive, um dos próximos passos é que os próprios responsáveis gravem também a própria voz. Então, porque hoje ele tira a foto, mas o próximo passo é gravar a voz também, a frase que eles desejarem. Perfeito. Então, esse é o que a gente pode contar neste momento. Tá. Perfeito. Mas está vindo bastante recurso interessante dentro do aplicativo Matraquinha, mas também temos materiais complementares do Matraquinha também. Então, por exemplo, temos livros com as figuras, temos jogos para computador, que ele trabalha a questão cognitivo-visual, né? Tá. Então, é jogo de pareamento. Perfeito. Que é utilizado muito em metodologia ABA, né? Sim. Então, a gente transformou também um pouco dessa metodologia em um jogo para computador. E ainda está vindo muito mais soluções e ferramentas para dar mais qualidade de vida para essas pessoas, para transformar esses autistas em protagonistas das próprias histórias, né? Exatamente, não deixar sem voz mesmo quem não fala. Exatamente. Ótimo. Wagner, eu quero agradecer demais aí a sua presença, a sua disponibilidade aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final e que as pessoas soubessem onde eu encontro Matraquinha, como eu faço para encontrar o livro, os jogos, o aplicativo e tudo mais. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar, isso realmente é de pai para mães e pais e responsáveis por essas crianças, para vocês serem gentis, né? Seja gentil consigo mesmo. Porque é muito difícil, existe muita cobrança da sociedade, a gente se cobra muito também como pai, a gente sempre acha que não está oferecendo o melhor para os nossos filhos, a gente sempre olha para o vizinho achando que a grama dele é mais verde do que a nossa. E como minha esposa costuma dizer, a comparação é o ladrão da felicidade. Então evite ficar se comparando, nós estamos num mundo de redes sociais, e a gente sempre vai achar que está fazendo o mínimo e a gente sofre muito com isso. Isso machuca muito a gente. E a partir do momento que você entender que você está conseguindo proporcionar para o seu filho, para a sua filha, o que está dentro das suas possibilidades, vai ser tudo vai ser levado tudo com mais leveza. Vocês vão enxergar o mundo de outra forma e vão entender que o autismo não precisa ser uma sentença nas nossas vidas. A gente realmente pode ter uma vida digna, uma vida plena, pode dar qualidade de vida para os nossos filhos de uma forma bem simples, que é através de uma comunicação alternativa. E para encontrar a gente nas redes sociais, você consegue encontrar a gente por Matraquinha, procurando por Matraquinha nas lojas de aplicativo do Google e da Apple, já consegue nos encontrar, baixa gratuitamente o aplicativo, e nas redes sociais, no Instagram, é Matraquinha Oficial. Perfeito. E tem um site também? Tem um site, que é o matraquinha.com.br. Gente, foi um prazer receber o Wagner aqui. O papo foi uma delícia, né? A gente está encerrando aqui, mas eu quero deixar aqui, frisar, se você tem uma pessoa que não fala, que nunca tentou uma comunicação alternativa, olha, o Matraquinha é uma boa pedida para iniciar essa jornada em busca de dar voz a quem não fala. E o Wagner, para mim, um exemplo aqui. Wagner, muito obrigado e
Encontro vocês nos próximos vídeos. Eu Até que mais, agradeço. gente. Tchau.